Olá! A nossa mensagem de hoje vem do livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. E diz o seguinte: Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. A Bíblia nos mostra em várias ocasiões que nem sempre as pessoas que têm mais informações, que têm mais estudo, que têm mais conhecimento técnico das coisas na vida, são as pessoas que compreendem a sabedoria do Senhor. Muitas vezes é necessário simplicidade, é necessário humildade para que você reconheça Deus como seu Senhor e como seu Salvador. E muitas vezes as pessoas que têm muito conhecimento, têm muita experiência, elas começam a endurecer o coração, começam a se tornar arrogantes e começam a se considerar autossuficientes. Pessoas que acham que tudo que elas conquistaram, conquistaram sozinhas. Pessoas que acham que aonde elas chegaram sozinhas, sem a ajuda de ninguém. Então, eu não preciso de ninguém, eu me viro sozinho, eu não preciso me arrepender ou abaixar minha cabeça diante de ninguém. É complicado isso, porque a Bíblia nos mostra que muita gente vai buscar a informação no lugar errado, o conhecimento no lugar errado. O próprio Salomão às vezes nos alerta sobre o perigo de passar o tempo todo estudando, mas não focar nas coisas de Deus, porque isso pode acabar nos levando para um lado perigoso. De maneira nenhuma estou dizendo que a educação não é importante, antes que venham as pessoas, mas você está dizendo... Não é isso que eu estou dizendo. Mas a lição de hoje ela nos fala sobre algo sutil. E talvez, justamente por ser uma dessas pessoas que está sendo citada aqui, você talvez não entenda o que está sendo dito aqui. A Bíblia nos fala que existe uma simplicidade em certas pessoas e que permite que essas pessoas se aproximem mais de Deus. Que existem pessoas que, por talvez querendo se virar sozinhas, querendo fazer tudo sozinhas, se acharem inteligentes porque estudaram muito, são pessoas que às vezes não se aproximam da sabedoria de Deus, não se aproximam das coisas do céu. Então a questão não está na realidade, na quantidade de conhecimento. A questão não está na quantidade de informação ou de estudo que você tem na sua vida. Mas pense na maneira que Jesus fala e as pessoas que Jesus falava. Aqui, com Jesus, andavam pescadores, andavam cobradores de impostos, pessoas simples, pessoas do povo. E essas pessoas andavam com Jesus, ouviam o que Jesus dizia e criam. E tinham líderes religiosos, pessoas que eram muito estudadas, pessoas que diziam que dedicavam sua vida às coisas de Deus, pessoas, em teoria, inteligentíssimas. Porém, essas pessoas não se deixavam aproximar. Essas pessoas, com algumas poucas exceções, a gente vê alguns poucos casos ali, são pessoas que se fechavam para a verdade de Jesus Cristo. Porque na cabeça deles, eles tinham a verdade deles. O problema é que a verdade deles não era verdade. Não caia nesse linguajar moderno, de que cada um tem a sua verdade.
Toda vez que eu escuto alguém falar, né, que cada um tem a sua verdade, essa é a sua verdade, essa é a minha, eu me lembro da aula de matemática da escola e eu penso, imagina se eu falasse isso pro meu professor quando ele me deu errado na minha conta, né? Cada um tem a sua verdade, isso não existe. Mas é curioso ver que esses homens, eles já tinham um coração fechado, a arrogância não permitia que eles chegassem e se ajoelhassem e se arrependessem diante de Deus. Muitas vezes o que impede uma pessoa de conhecer a Deus é justamente o fato de que ele acha que não precisa, que não é necessário, que ele não vai se humilhar, porque olha só quem ele é, e olha onde ele chegou sozinho, ele não precisa de ninguém, ele é uma pessoa independente. E ao lado de Jesus, nós víamos pessoas simples, pessoas pobres, mas pessoas que viram a luz. Para terminar, tem uma parábola que Jesus conta sobre dois homens que foram até o templo. Um deles se jogava no chão e se humilhava diante de Deus, dizendo que não merecia, mas precisava ser perdoado. O outro falava sobre como ele era importante, sobre como ele ajudava, sobre como ele era um religioso bom e correto, e que como Deus deveria perdoar ele, porque ele era melhor do que aquele cara ali no chão ajoelhado. E aí Jesus pergunta, qual dos dois você acha que foi perdoado? E claramente a história nos diz que quem foi perdoado foi aquele homem simples que estava no chão. E Jesus usa essa história também para falar com seus discípulos, para que eles não tratem melhor aqueles que são ricos, aqueles que são chiques, aqueles que são elegantes, porque muitas vezes a sabedoria está mais no coração daquele que é simples, daquele que é humilde. Eu trabalho com muitas pessoas na minha vida e eu posso confirmar isso. Eu já encontrei pessoas muito inteligentes, já encontrei pessoas com muitas faculdades, com pós e PhDs e coisas assim, e também já tive contato com muitas pessoas que não têm nada disso. E eu posso te dizer que eu já encontrei pessoas, né, com muitas faculdades, com muitos estudos, que são pessoas muito sábias. Porém, eu já encontrei uma dedicação, uma honestidade, uma devoção a Deus em pessoas que são muito simples, que eu nunca vi em ninguém. Pessoas servas de Deus, pessoas simples demais, mas que eu olhava e falava assim, eu queria ser como essa pessoa. Talvez mais do que a outra que tinha muitos estudos e muitas faculdades, falando, nossa, olha como essa pessoa fala bem, olha como a pessoa é articulada, mas ainda assim eu olhava para aquela pessoa simples, adorando a Deus e conhecendo a vida da pessoa, porque não é questão de aparência, né? A gente vem a conhecer as pessoas com o passar do tempo. E quando eu penso na minha cabeça dos maiores servos de Deus, as pessoas mais dedicadas, as pessoas mais fiéis, mais amadas, mais amáveis, eu não lembro de pessoas ricas e poderosas, eu lembro de simples pessoas humildes, pessoas como eu e você, pessoas que eu tive o prazer de conhecer na minha vida e pessoas em que eu me inspiro. E muitas vezes eu lembro e eu penso que gostaria de ser mais como aquelas pessoas. Muitas vezes na vida a gente dá como desculpa que a gente não vai conseguir fazer certas coisas, porque a gente não tem condição, porque a gente nasceu numa família em que não dá, porque não temos dinheiro para isso. Pare de usar essa desculpa para as coisas de Deus. Jesus nos mostra que não é necessário ter dinheiro para andar com Deus. Não é necessário ter posses para ser um servo de Deus, conhecer a verdade e andar com Cristo. Não é preciso de nada disso. A maioria dos discípulos de Jesus não tinha quase nada. Então, não use essa desculpa para não fazer a sua parte, para não andar com Deus. Ande com Deus. Viva com Deus. E que nós possamos ser, assim como essas pessoas citadas aqui,
pessoas que são dedicadas, pessoas que são próximas de Jesus. Não importa se você tem mais estudo ou se você nunca teve oportunidade, porque diante de Deus todos nós somos iguais. E se você é uma pessoa que teve oportunidades, que tem trabalho, que tem pós, que tem estudo, nunca deixe que isso suba a sua cabeça. Nunca deixe que nada disso te torne arrogante, que nada disso te faça que, nem que seja por um momento, você se considere melhor do que os outros. Você não é melhor. Eu não sou melhor. Todos nós somos pó diante de Deus. Somos todos criaturas. Que possamos andar com Deus, conhecer a Deus, nos aproximar do Senhor a cada dia. Lembrando que não importa quantas posses nós temos, todos nós podemos nos aproximar de Deus igualmente. Pois todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz.